A partir do lugar que eu vou fazer minha intervenção para a mesa, que é o seguinte: com o professor Plínio, eu estudei há um tempo atrás e descobri um texto, eu não tinha lido ainda, escrito por Maria da Conceição Tavares de José Serra, Além da Estagnação, o nome do texto. E nesse texto tem um momento que eu achei profundamente impactante, em que no projeto de pensar o desenvolvimento do Brasil, claramente está posto ali que a Amazônia é o lugar de acumulação primitiva para potencializar o desenvolvimento econômico do país. E ora, 20 anos depois, um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, o Philip Ferside, escreveu um texto em que ele mostra uma correlação entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental na Amazônia. Essas coisas andam juntas. Quando o país se desenvolve economicamente, há uma profunda degradação ambiental na região amazônica. Então a questão é a seguinte, e é inegável, se a gente olha as taxas de crescimento econômico da década passada, já no governo do PT, nós vamos observar que, paralelo a esse crescimento econômico, nós temos uma profunda degradação da vida na Amazônia. A construção de Belo Monte é um exemplo, Jirau e Santo Antônio no Acre, a hidrovia do Rio Madeira, a construção da Transoceânica, que deve sair de Manaus e vai destruir terras indígenas, áreas de proteção ambiental, as taxas de suicídio enormes entre sociedades indígenas. Eu mesmo estive no município de São Gabriel da Cachoeira e encontrei casos de suicídio, assim, de taxas altíssimas entre jovens indígenas, né? Então a ideia é essa, a pergunta é essa: que saída a gente aponta para uma crise que não implique na continuação da degradação da vida na Amazônia e, por tabela, a degradação da vida da sociedade brasileira? Mariana Monte, depois a Osado. Boa noite a todas e todos, meu nome é Mariana. Primeiro agradecer a mesa, acho que vocês colocaram reflexões importantíssimas e eu achei muito interessante a colocação, achei perfeita a colocação da Helena quando ela fala do medo, porque eu acho que essa é uma primeira barreira que a gente precisa superar. Existe uma narrativa, essa narrativa do golpe, não a narrativa do golpe em cima do golpe, mas a simples narrativa do golpe, tem colocado um setor progressista, um setor que partilha das mesmas ideias e do mesmo sentimento, numa posição de medo, que a ideia, assim, é contra tudo que pode vir é pior, então vamos manter no que está. Que é mais ou menos isso que está por trás do Fica Dilma, né? Eu acho que a gente romper com essa ideia do medo, que é quase como se fosse o fim da história, né? A história acaba no governo do PT, tudo que vem depois só pode ser pior. Eu acho que essa é uma barreira que a gente precisa romper se a gente quer pensar sobre o futuro. E a outra coisa que eu acho muito... o PT, ele rebaixou demais as expectativas, as nossas expectativas. Então, assim, se nós, durante a década de 90, durante os anos 2000, nós tínhamos a ideia de uma educação pública gratuita de qualidade, socialmente referenciada e tudo mais. Hoje eu vejo muita gente que partilha desse sentimento dizer que o ProUni é o máximo que dá para fazer, né? Ou muita gente que defendia a reforma agrária radical contra o avanço do agronegócio, hoje defende, não, o máximo que dá para fazer é a política de Bolsa Família nos assentamentos. Então, eu acho que a gente precisa colocar em pauta de novo algumas bandeiras que no limite são as bandeiras que dialogam com o sentimento da rua, que é o seguinte: nós queremos direitos, nós queremos transformações, nós queremos que as nossas necessidades sejam realizadas. Aí, só para terminar, porque eu acho que isso coloca a questão da revolução, né? Até gostaria que vocês comentassem, porque eu acredito muito numa ideia, que é a ideia do Florestan, das revoluções dentro da ordem que só se realizam contra a ordem. Então, sentimentos e bandeiras que só se podem ser realizados numa luta anticapitalista. E aí, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Zago, depois é Sandro, né? Eu sou o professor Zago, professor aposentado da Unicamp.
diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Estou em greve, tenho 71 anos e também levanto 6 horas da manhã para fazer distribuição de boletins para a categoria, né? Existe, na realidade, essa questão do golpe. Eu acho que também, óbvio, se você entender que a Dilma fez o golpe, né, negando as propostas de campanha, igual ao Collor, né, que dizia que o PT ia sequestrar a poupança e foi ele que sequestrou, né, você entende que, na realidade, o seu impeachment é o golpe dentro do golpe. Mas eu gostaria de tirar essa parte e analisar o golpe como é uma cortina de fumaça para agregar, na realidade, a militância petista de outros em cima de um projeto falido, que é o Projeto Democrático Popular de Colaboração de Classe. Nós tivemos 13 anos de experiência desse projeto, né? E termino. E, na realidade, o golpe foi feito por quem? Por quem que foi feito o golpe? É claro que foi... A Dilma já não tinha mais base social, a base social dela derreteu, né? Logo depois das eleições, que ela tomou as primeiras medidas e fritou manteiga, né? Derreteu cada vez mais, então ela não tinha mais capacidade de aplicar o programa que a burguesia e o imperialismo queriam, né? Mas quem que deu o golpe? As pessoas que deu o golpe. Quem foi? Foi o PMDB. Conviveu quantos anos com o PMDB? Para mim não houve o golpe. Para mim houve um divórcio litigioso. Houve traição? Houve traição. O PMDB traiu. Um montinho de partidecos lá, traíram. Mas quem conviveu com esses partidos? Quem conviveu com o PMDB durante todo esse tempo? Ia esperar o quê? Que o Maluf apoiasse a Dilma? Que o Collor apoiasse a Dilma? Né? Que o Renan apoiasse a Dilma? Que o Cunha apoiasse a Dilma? Não, eles são traidores. O PT confiava neles. Outro ponto, só para terminar, a questão da integração das centrais sindicais ao governo, né, com o uso do imposto sindical. Esse foi o ápice de um longo processo de transformação da CUT, de uma grande central democrática, numa central de Estado, né, para, na realidade, e agora nem consegue fazer uma greve geral para defender o governo deles mesmos. Boa noite aí a todos presentes, cumprimentar a companheirada da mesa, de longa data, de longas lutas e andanças. Meu nome é Sandro, estou aqui na pós-graduação no IFISH, na Sociologia, e também faço parte de um coletivo, né, aí chamado Usina, que faz um trabalho com os movimentos populares. Então vou ser bem objetivo aí na questão e também na provocação, porque eu acho que o debate está colocando muito claramente o nosso desafio de superar o PT, do ponto de vista da esquerda, né? E aí a gente sabe que a esquerda também não é um bloco unitário, que existem várias diferenças, várias divergências, e como é que a gente constrói essa unidade. A minha pergunta para a mesa, que a mesa trouxe muito claramente, que temos um desafio que é o projeto, nós temos o desafio que é o método, mas temos também o desafio de pensar a ferramenta. Qual é a ferramenta para esse novo período, né? Ou podemos dizer no plural, quais ferramentas, qual é o instrumento de luta da classe trabalhadora? Existem vários instrumentos, existem várias experiências, e a mesa tocou nisso também, as experiências das ocupações secundaristas, aqui mesmo na universidade, a gente está contribuindo aqui com a greve, enfim. A minha pergunta é, em superando o PT, e esse é o debate que a gente precisa fazer, é possível pensar ainda na forma partido como uma forma de organização política da classe? Essa é a pergunta. Cris, depois Pedro. Bom, meu nome é Cris, eu faço computação, Christian, sou bicho aqui na Unicamp, faço parte do Vamos à Luta e da CST Pessoal. Primeiramente eu queria cumprimentar a mesa, dizer que as falas de vocês foram muito representativas do sentimento e do debate que existe hoje na esquerda, e especialmente resgatar um ponto que o professor Plínio colocou, que é que hoje, assim como em todos os momentos na luta de classes, o que se coloca devido à crise estrutural do capitalismo é que existem dois lados.
existem dois partidos no Brasil com dois projetos políticos diferentes, né? O Partidão do Ajuste, que inclui PT, PMDB, PSDB e que administra o ajuste econômico que é feito e administra as chibatadas que são dadas na classe trabalhadora, e o Partido dos Trabalhadores, ou melhor, o lado dos trabalhadores, né? Porque até isso o PT ajudou no desserviço, né? Na desertificação ideológica, até isso o PT fez. Existe o lado dos trabalhadores, que é contra o ajuste, que é pelos seus direitos garantidos, que é pelo que se deve de direito aos trabalhadores por serem quem produz e quem faz a sociedade andar. E nessa divisão, o PT escolheu ser a mão doce do sistema, a mão que administra a chibatada com um pouco mais de cor, ou de fotos bonitas, ou de propagandas políticas, que hoje fazem propaganda de medo, com o Zé de Abril. Mas, e é o lado que o PT escolheu. Esse rumo não está em disputa. Não está em disputa esse rumo quando a Dilma corta 12 bilhões da educação no ano passado. Não está em disputa esse rumo quando a Dilma ocupa a favela da Maré e o Lula militariza completamente o Haiti com as Forças Armadas Brasileiras, um serviço imperialista. Então, é por isso que do nosso lado, do lado dos trabalhadores, do lado dos estudantes, do lado da classe, nós chamamos por construir uma saída que não seja dentro do sistema, uma saída que não seja dentro do sistema porque o sistema está apodrecido. A República tem os dias contados. O regime de governo, de coalizão que os governos acharam está esgotado e não vai prosseguir mais, não vai prosperar. Nós não chamamos por eleições gerais para renovar essa credibilidade que o sistema já não tem. O sistema não responde mais a isso. Nós chamamos pela luta consequente contra todos os inimigos, contra todo o outro lado, seja o PT, o PMDB, o PSDB e todos esses que articulam uma saída para proteger esses políticos das investigações e aplicar o ajuste sobre nós. Aí a pergunta que eu faço para a mesa é a seguinte, mais especificamente para o professor Plínio. Qual debate falta com os companheiros? Qual debate está faltando com os companheiros da esquerda? Para que se dispute, de fato, o rumo desses movimentos? Porque há ainda muitos movimentos que insistem e têm alguma esperança na mudança de rumo do PT. De toda forma, a nossa posição é fora todos, fora Temer, fora volta Dilma jamais, fora Renan, Aécio, Cunha, exatamente porque esse sistema não tem resposta e o andar de cima está apodrecido, para que a gente construa uma nova resposta nas ruas e na luta, de fato. Estudantes, com a classe, com os trabalhadores, com todos. Conclua. Pedro, depois Zé da Mata. Primeiro Pedro, aqui depois você. Oi pessoal, então, sou o Pedro, doutorado em Ciências Sociais. Tentar falar rapidinho, né? Eu aviso logo que em alguns momentos eu vou pegar um pouco pesado, mas por favor, levem na amizade. Bom, primeiro uma breve análise de conjuntura. Eu acho que o governo Temer é muito fraco. É um governo que a gente tem condições de derrubá-lo facilmente. Ele não tem apoio nenhum. Na última sondagem do Datafolha, e aliás, vocês percebem há quanto tempo que não sai Datafolha, né? Ou Ibope, né? Na última que teve, eles fizeram uns 10, 15 cenários, Temer pontuava 2 pontos percentuais em todos os cenários. Ele tem tanta legitimidade para governar o país quanto, por exemplo, o Luciana Genro, o pastor Everaldo. Ninguém gosta de Temer, ninguém escolheu o Temer. Segundo, politicamente ele é bobo. Ele se vendeu como um grande estrategista, mas vejam só, ele começa o governo dele comprando briga justamente com o setor mais de vanguarda, mais radicalizado, que é as mulheres, né? Ele começa comprando briga com um setor que está mais forte. Então, essa é a situação que eu vejo. Um minuto, tá bom? Mas, e agora vai a parte das críticas. Eu não vejo, e me entristece constatar isso, a esquerda não governista com chances de aproveitar essa janela de oportunidade. Não vejo... Esse era o momento de vocês estarem crescendo, de vocês estarem ganhando musculatura, ganhando corpo. Esse era o momento, por exemplo, de nas eleições o pessoal ganhar eleições de capital. Era o momento de vocês dobrarem a bancada parlamentar de vocês, de ganharem maior inserção nos movimentos sociais, nos sindicatos. Mas eu não vejo isso acontecendo. E eu não vejo isso acontecendo porque há um sério déficit de programa,
de discurso e de estratégia. O professor Plínio falou... já? Só para concluir o argumento, tá? Então, o professor Plínio estava falando que estariam esgotadas a possibilidade de estratégia de não confrontação, e talvez seja isso mesmo, mas me preocupa bastante a leveza com que se fala de agora vamos partir para a revolução. Porque, vejam, ruptura revolucionária não é um negócio bonito de se ver. É necessário, em muitos momentos, eu vou dar um exemplo histórico, por exemplo, a revolução mais clássica de todas, a Revolução Francesa de 1789, era necessária, né? Não dava para reformar o antigo regime francês, mas foi bonito? Não foi. Teve momentos de histeria coletiva, inocentes morreram, a vida piorou muito antes de melhorar, teve terror jacobino, restauração conservadora. Então eu não topo entrar num programa de ruptura revolucionária sem ter a mínima ideia do que vai vir depois. E me parece, e desculpa colocar assim, que vocês não têm mínimo programa. Assim, por exemplo, o objetivo do socialismo é socializar a produção, não é isso? Mas o que é socializar a produção? Como efetivar esse princípio? Deixa eu só terminar esse argumento. Desculpa. E peço desculpa também aos companheiros que eu estou tomando o tempo deles, né? Vejam só, socializar a produção é estatizar, é nacionalizar tudo, vai estatizar a banca de jornal, vai estatizar farmácia, vai estatizar agricultura familiar. Obviamente isso vai dar errado, a gente tem que pensar em mecanismos de tornar efetivo esse princípio de socialização da produção, e eu não vejo esse debate sendo feito. Então não dá para, tipo, eu e muita gente não topa entrar em uma estratégia de ruptura sem você ter, não precisa ter a receitinha do bolo toda pronta, que isso não vai acontecer, claro, mas pelo menos ter um norte, assim, e eu não vejo esse norte. E por não ter esse norte, eu não vejo vocês com estratégia, eu não vejo vocês com discurso, eu não vejo vocês com chance de crescer, e isso me entristece muito. É a última. É só para deixar uma provocação. Se você, eu quero ver a esquerda governista com vontade de ganhar o poder, não de ganhar a discussão. Se o objetivo de vocês for ganhar a discussão de nós petistas, fiquem tranquilos, porque a vitória de vocês está garantida. É só vocês mencionarem Belo Monte, vocês já ganharam a discussão. Agora, se o objetivo de vocês for ganhar o poder, vocês têm que trabalhar muito, têm que correr muito atrás do atraso. Valeu e desculpa por ter estourado tanto assim o meu tempo. Zé da Mata, tem mais dois e depois eu já vou passar para o fechamento, tudo bem? Boa noite, vocês já nos cumprimentamos ali. Boa noite a todos e a todas. Eu vou me inscrever aqui, mas eu quero dizer para vocês primeiro que eu não tenho muito o que falar, certo? E acho que nós temos pouca coisa para falar, né? Nós já falamos muita coisa e temos pouco para falar. Eu acho que, em geral, a militância de esquerda tem pouca coisa para falar. Acho, inclusive, que nós não estamos em tempo de fazer programa. Entende? Não estamos em tempo de fazer programa. Tem gente que tem programa pronto, inclusive. Se quiser, é só copiar. O que eu tô... Isso é uma suspeita. Eu estou suspeitando, teimando lá no meio do mato onde eu moro, no assentamento, suspeitando, porque eu já passei pelo PT, fui militante do PT até 95, fiz campanha até 2002, mas fui militante até 95, orgânico, daí na reunião da direção, do partido, em Sorocaba, fui militante do MST de 95 a 2011. 1 minuto. Muito obrigado. Como eu não tenho muito o que falar, acho que eu vou terminar em 3. O que eu estou suspeitando? Eu estou suspeitando que a gente tem que estimular a capacidade de se insurgir dos trabalhadores de modo geral, trabalhadores e trabalhadoras. Se insurgir. Eu estava numa reunião no coletivo que eu estou fazendo parte, né? Antes inclusive de cair a Dilma, e eu falei porque eles estavam fazendo, não falei porque eu vi. Falei que a gente tinha que soprar brasa, né? E soprar muita brasa ruim, inclusive, para ver se brasa acende, entendeu? Aí, por
Porque eu estava vendo a molecada do mal educado que soprou uma brasa lá e incendiou, obrigou o Alckmin a recuar, incendiou. Não foram eles que fizeram aquela luta, entrou vários grupos depois que fizeram aquela luta e não fechou as escolas. E tiveram uma vitória em tempo de derrota. Porque agora é tempo de derrota, né? Mas eles tiveram uma vitória. E a vitória não foi conseguir. A vitória foi organizar aquela luta. Porque o Alckmin vai fazer isso a qualquer momento. É só o Estado espera o melhor momento para depois impor a derrota. Essas concessões dele é porque ele está esperando o melhor momento para expor a derrota ali na frente. Para me concluir, eu queria dizer para vocês então que se é momento de estimular a capacidade de se surgir das pessoas, tem umas coisas que não dá para fazer militante combativo. Não dá para fazer. Eu fico vendo umas coisas que a militância combativa faz, me dá. Eu volto para casa agoniado. Paro no primeiro boteco e tomo uma cachaça para diminuir minha agonia. Não dá para entrar nessas coisas. Olha, e uma coisa eu vou falar para comprar briga logo. Eleição. Tem que fugir dessa desgraça. Participar da eleição militante combativa é legitimar essa porcaria que a sociedade está questionando. Essa instituição está podre. A sociedade está questionando, certo? Começando a questionar com mais veemência, com mais, né? E nós vamos lá disputar essa porcaria. Não é tempo de... Talvez foi tempo no passado, hoje não é tempo. Não é tempo de ir para a rua chamar fora Temer, entendeu? Se misturar com o PT de novo, entendeu? Fora Cunha, fora o caralho. Deixa o Cunha, deixa essa porra, tomara que o Cunha fique para essa porra apodrecer mais, entendeu? Tomara que o Cunha fique. Eu estou torcendo para o Cunha ficar. E acho que militante combativo não pode fazer essa porra de ir pra rua para se misturar com esse PT de volta. Muito obrigado. Tem que organizar a insurreição. Murilo. Vou tentar ser breve pelo adiantado da hora. Pensando mais ou menos isso que vocês colocaram, né? Acho que a divergência com o Pedro, por exemplo, é que o programa, acho que como ficou claro, talvez o consenso nessa mesa, pelo menos, é a questão da Revolução Brasileira. Mas aí, com um pequeno acordo com o Pedro, pequeno mesmo, é que não é pouca coisa que a gente está pedindo para as pessoas. Não é pouca coisa a Revolução Brasileira. Então, assim, imediatamente, mas pensando agora, no calor do momento, como a gente se apresenta para as pessoas, né? Como a gente se apresenta, como a gente apresenta a Revolução Brasileira, porque o meu incômodo com a palavra golpe é porque vocês descreveram isso, foi isso que a esperança virou. A esperança virou o maior ajuste fiscal e lei antiterrorismo. E aí, Pedro, infelizmente, não parece que ninguém está acertando mesmo. Se a gente não sabe o que a Revolução vai virar, também a gente não soube o que ia virar 2002, né? Porque acho que ninguém imaginava que ia virar, né, o maior ajuste fiscal da história do país e lei antiterrorismo saindo rebaixadíssima do Congresso Nacional, do Executivo e a Câmara mais reacionária da história do país, dizendo, não, esse projeto aqui é demais para a gente aprovar, a gente precisa de uma coisa mais branda do que isso. Então, a gente não tem muita ideia da onde a gente vai parar. Mas se for para apostar, eu acho que a aposta talvez é essa. Mas como a gente aparece no imediato, no calor da hora, porque o PT torrou o capital simbólico da esquerda. E aí, infelizmente, o meu incômodo com a palavra golpe é esse. Porque eu não estou preocupado, eu acho que a nossa preocupação não deve ser mobilizar os já mobilizados, né? Eu tenho total confiança que na hora H todo mundo vai fechar com a gente. A preocupação é como mobilizar aqueles que não estão mobilizados, principalmente na quebrada. E aí como a gente aparece para eles. E aí eu acho que a palavra golpe nos coloca, principalmente com o discurso do medo que o governismo apresentou para a gente desde junho. Isso eu acho que foi uma coisa, né? Desde junho a gente está falando que o fascismo está aí na porta, né? Então como a gente aparece, e aí eu acho que a palavra golpe realmente não ajuda. Olá, boa noite. Parabenizar aí a organização do evento, apesar do frio, vamos dizer assim, né? Estou falando baixo porque minha voz está sumindo por causa do frio. Eu fiquei com a impressão que o pessoal supervaloriza muito o PT aqui nesse debate de hoje. Acho que
O debate que eu participei que mais falou em PT foi esse aqui. Como se o PT tivesse inventado todas essas políticas aí que deflagraram a desilusão, né? Acho que não foi invenção do PT, não. Então eu não sei qual que é a necessidade de fazer um debate partidário, vamos dizer assim, né? O andar de cima já não está podre. Do que adianta ficar, né, apontando aí o dedo na cara de um partido? Vamos falar das políticas e não do partido, porque as políticas podem ser repetidas sob uma outra sigla, né? Eu não sei qual que é a desilusão, né? Se a desilusão é as condições mínimas para a gente disputar lá adiante, elas não foram garantidas? Ou será que a desilusão é que tais condições para a gente disputar não basta? Qual que é a desilusão? Ontem a gente fez um debate a respeito do limite da luta por direitos, né? Um debate a respeito da crítica do Marx ao direito. E a gente falou muito da necessidade de uma luta extra-institucional, uma luta que não faça recurso ao Estado. Acho que isso apareceu aqui também hoje, mas eu achei engraçado, porque aqui hoje apareceu tudo. Apareceu desde luta por direito até por luta sem fazer recurso ao Estado, né? Um exemplo que eu achei, que está circulando por aí, que eu acho muito didático, é ocupar terra, ocupar prédio, luta sem recurso, sem fazer recurso ao Estado. Mas é engraçado que o MTST, quando ocupa a terra, ocupa o prédio, a primeira coisa que eles fazem é pedir a propriedade de terra, pedir a propriedade de Estado. Quer dizer, de novo voltar para o recurso ao Estado, né? Só para concluir, então, eu acho que partidos ou coletivos ou entidades, talvez fosse uma ideia realmente discutir projeto, né? Estão falando aí que não, tem que discutir projeto, não tem que fazer programa, mas talvez seja importante mesmo, para a gente sair um pouco aí da escolha por uma luta tática, sem estratégia nenhuma, uma luta por resistência, sem uma finalidade. O Plínio falou de plano real, de rompimento com o plano real. Você estava pensando em quê? Você estava pensando numa moeda paralela? O que é? Vamos voltar para a mesa. A ideia eu deixei correr, deram mais de 10, acho que foram 10 intervenções. A ideia era voltar para a mesa e a mesa já fazer também como considerações finais, porque nosso horário aí vai estourar das 7h30, tudo bem? Pode ir? Alô. Bom, gente, eu não tenho a perspectiva de responder as questões, mas quero conversar também sobre os elementos que os companheiros e companheiras que falaram trouxeram, né? E seguir um pouco a prosa aqui. E tocar em algumas provocações, mas rapidamente. Olha, tem algumas provocações boas que surgiram e eu queria começar por aí, assim. Eu acho que espaços como esses são muito importantes, sobretudo quando eles fomentam a nossa capacidade de fazer debates como esse fora de lugares como esse. A gente diz assim, por exemplo, né, alguns companheiros falaram, olha, tem uma supervalorização do PT, acho que quem falou... Eu não lembro o nome do companheiro que falou por último. Eu não consegui anotar, ele não falou, eu acho. Mas sobre a discussão sobre a questão dos direitos, o programa, né, a disputa, a forma e as ferramentas que a gente vai construir... Eu acho muito importante que a gente possa se fazer essas provocações para se estimular a pensar aqui, mas eu acho que a gente só vai conseguir construir respostas boas quando essas perguntas a gente fizer em lugares que não são esses lugares. Não que não seja a universidade, mas é muito importante conseguir fazer isso cotidianamente no nosso trabalho de base.
Não é possível, por exemplo, que a gente milite sindicalmente sem fazer as discussões sobre qual é o projeto que nós temos de país, no mínimo, né? Porque também a gente não quer só mudar o Brasil. Sabemos que isso é uma lógica mundial que nos engloba, mas no mínimo a gente não pode mais sucumbir ao economicismo. Esse também é parte dos nossos problemas, de todos nós, e acho que esse programa precisa ser construído um pouco assim também, com os trabalhadores, inclusive para a gente se testar, porque eu não quero ganhar no discurso de ninguém, na verdade. Eu quero conseguir viver melhor e que as pessoas que são minha família, que trabalham comigo, que vivem onde eu vivo, que estudam onde eu estudo, vivam melhor. E viver melhor de verdade. É isso, no limite, digo, é isso. É lutar para ver mudar, porque eu preciso que mude. Para mim não tá bom, sabe? Para as pessoas que vivem do meu lado não tá bom. É isso. Tem chacina todo ano, todo mês, em todo lugar. E a gente conhece as pessoas que morrem. Isso não é para fazer um apelo, eu só digo, é uma coisa real, assim, não tem saída. O companheiro do Amazonas falava, a gente constrói luta popular no Amazonas também. A gente tem uma ocupação que é construída quase que inteira de haitianos que estão no Amazonas porque entraram no país pelo norte fugindo da fome, da desgraça que é o Haiti e da MINUSTAH, que tem inclusive militares brasileiros mantidos lá durante todos esses anos de governo, mas que vivem em condições absolutamente precárias, que estão no movimento de moradia, porque nem morar consegue. Eu quero que esteja bom para essas pessoas, quero que esteja bom para mim, quero que esteja bom quero que esteja bom para quem produz. E aí eu acho que tem muitas coisas que também a gente precisa pensar e ressignificar. Por exemplo, o que o nosso programa, a gente tem os fundamentos marxistas, né? A gente é marxista, reivindica Marx, e a gente vai discutir a socialização da produção. Agora, o que significa a socialização da produção no momento que nós vivemos e no atual estágio do desenvolvimento das forças produtivas? Nós vamos ter que construir isso, e construir isso como um programa. Mas eu não acho que esse programa vai ser o produto de um debate de algumas mentes discutindo e brilhantes que vão construir. Esse programa vai ser o produto e a síntese do empurra nosso de debate, com se chocar com a realidade, com o movimento, inclusive com tentar levar muitas vezes fórmulas maravilhosas para os trabalhadores e chegar lá e o bagulho é rechaçado, porque a pessoa não está se identificando e não está se enxergando naquilo que você aponta. E a gente vai ter que descobrir maneiras de apontar. Então, digo, eu acho que para mim é preciso sim construir programa, eu acho. Agora, eu acho que é preciso construir programa de uma maneira dialética, porque ele vai ser a expressão da nossa capacidade ou incapacidade de síntese daquilo que nós procuramos e que temos de princípio, como, né, não queremos socialização da produção, da riqueza, etc., mas da síntese desses princípios com a realidade tal como ela toma a sua forma concreta agora. A forma partido, o Sandro colocou isso, acho também importante pensar. Quer dizer, a forma partido, quando foi elaborada, né, pelos clássicos do marxismo, por exemplo, ela era uma tentativa de síntese de uma série de contradições. E a principal contradição era: a classe trabalhadora precisa estar em movimento para transformar radicalmente essa sociedade, mas não está. E aí a mediação é uma organização. Porque no limite, a sociedade que nós não queremos e lutamos mesmo para acontecer não precisa de partido. Porque as pessoas vão ser parte, elas próprias, do poder, de maneira cotidiana. Na organização da sociedade em todos os seus aspectos, não só no político, como também econômico, enfim. Mas a gente vai ter que reconstruir isso. A síntese, o significado disso agora. Para mim, ainda faz sentido, mas faz sentido naquilo que é mais estrutural. Não
não na superfície. A gente precisa também ter capacidade de mudar o que precisa ser mudado. E uma parte importante, às vezes, da nossa ineficácia é que a gente não consegue mais tocar pessoas, porque a gente simplesmente repete de maneira mecânica algumas fórmulas. A estrutura de muitas dessas fórmulas eu reivindico, mas elas não precisam ser assim. E elas só são fórmulas que mantêm sua validade hoje, porque quando foram construídas como síntese, não foram construídas assim, mecanicamente. É se colocar no meio da contradição na realidade, se abrir para a contradição, se debater com ela, se chocar, sangrar e produzir alguma coisa que seja capaz de ser uma resposta não só para nós e não numa disputa de discurso, na realidade, na história, na vida concreta, material, ganhar pessoas, ganhar apoio. Tampouco é para uma candidatura. E aí eu acho que é muito importante uma coisa que o Zé da Mata falou: a gente tem que tomar muito cuidado com manter uma ilusão nas eleições, sabe? E não é só pelas condições de disputar eleições que é diferente, né, para os partidos menores e tal, mas é pela reposição constante de um engodo, que é de que esta é uma forma possível de seguir tocando a vida para frente. Para os trabalhadores não é, porque não mexe com o estrutural da agonia e da desgraça que a gente vive cotidianamente. Aí tem toda uma discussão que é tática de participar das eleições, de não participar das eleições. Olha, eu hoje sou de um partido, sou do PSTU, mas fui a minha vida inteira antipartido, digo vocês. Antipartido mesmo, e eu entrei no PSTU há muito pouco tempo, sim, e milito há bastante tempo. Mas sempre considerei que as lutas que mais podem transformar a nossa vida são as lutas radicais. E respeitei sempre, desacreditando de eleições, companheiros que delas participavam, porque também estavam nas lutas mais radicais. Acho que tem elementos importantes colocados do porquê se fazer a disputa eleitoral. Agora, me parece que também é um acordo, inclusive nosso, de que não é repor as ilusões num sistema falido, mas é tentar extrair os móveis possíveis para mexer com as pessoas, porque é com as pessoas que nós vamos construir programa, é com as pessoas que nós vamos construir partido revolucionário, mas que seja partido revolucionário, naquilo que um partido revolucionário tem que ser no seu tempo, com a cara da sua época, com a radicalidade que as necessidades da classe impõem. Nós precisamos conseguir fazer isso. E nós vamos conseguir fazer isso com os trabalhadores, no meio das contradições, se debatendo com elas. Por último, eu acho que as coisas estão acontecendo super rápido, né, gente? Eu viajei, assim, fiquei 2 semanas fora, e aí aconteceu todo o negócio do impeachment, de tudo, da votação da Câmara, o diabo 4. E é isso, se você desligar de tudo durante 2 semanas, você fica desatualizado, porque a velocidade é muito grande. Mas é uma velocidade ainda que é do aparente. Para mim, nesse momento, uma unidade em torno de derrotar este governo não é para se misturar com o PT. E acho muito importante a ressalva que fez o Zé, de que é preciso ter um discurso contundente que se diferencie do PT. Eu acho importante. Importante porque eu construo a minha militância na quebrada. Essa é a referência das pessoas ainda. Pode não ser a referência majoritária aqui, mas ainda é uma referência muito grande. É com esta ilusão que eu ainda me debato na construção do trabalho cotidiano no movimento de moradia, por exemplo. E é por isso que eu dou essa importância a ela. Embora aqui possa, de fato, parecer de maneira super valorizada. Mas, digo, a gente vai precisar fazer uma luta contra este governo, na minha opinião, porque sim, ele é frágil. E ele pode cair. E se este governo cai, a gente avança um passo mais numa instabilidade, que deixa ainda mais claro para as pessoas o quanto este sistema não responde às nossas necessidades.
essa instabilidade interessa de alguma forma. É feio, a coisa não é bonita, o bagulho vai ser louco e vai ser pior do que muitas coisas que nós vimos, sabe por quê? Porque a violência na quebrada é de 1000 graus todo dia. E na hora que pegar uma insurreição mesmo no bagulho, o pau vai cantar pesado, porque essa violência vai vir e vai vir rasgando tudo que tiver no meio. Mas se não tem como romper a barreira do medo sem passar por isso, eu prefiro passar por isso. Porque ainda hoje chacina eu vejo todo dia e não vejo nada depois. Se for para passar por isso, para encontrar alguma coisa depois, eu tô junto. Bom, eu vou levantar porque esquenta um pouco aqui. Em primeiro lugar, eu queria elogiar muito a iniciativa, né? Eu contei aqui, nós estamos dispersos, mas nós somos mais ou menos uns 40, 50, o que eu acho que é muita gente para aguentar esse frio pesado. Eu vou ser telegráfico porque nós começamos aqui um debate muito sério, que mostra a qualidade do momento, né? E como nós estamos avançando. Então eu vou ser telegráfico, porque o debate continua. Como não cometer os mesmos erros? Superando o programa democrático popular. O problema não é o PT, ele também é problema, mas o problema básico é o programa democrático popular, que pode se encarnar em qualquer um, né? E ele está presente em todos os partidos, no meu, que é o PSOL, mas também em todos eles, e eu acho que essa que é a questão. E o que é superar o programa democrático popular? É levantar a bandeira da Revolução Brasileira. O que é levantar a bandeira da Revolução Brasileira na prática? Porque foi uma ótima pergunta a que foi feita, né? Que o companheiro do PT disse, é uma leveza falar em revolução. É uma leveza não falar em revolução. Porque a revolução, o que é? A revolução, dizia o Trotsky, é uma resposta bárbara a uma situação bárbara. A situação bárbara está aí, e o PT é cúmplice dela. E por isso que ele acha que é uma leveza falar em revolução. Porque ele não quer arcar com o ônus da responsabilidade dele. Agora, é uma leveza não preparar força suficiente para fazer a revolução. E esse é o debate que a gente tem que fazer. Temos que construir qual é o trabalho da política, qual é o trabalho da esquerda revolucionária. Fazer revolução, mas não nas calendas, já. E para isso a gente tem que construir força política, que remete à questão dos partidos, da organização da insurreição, da organização do poder popular. E isto tem que entrar em pauta. Se os partidos não são aqueles de antigamente, e certamente não são, porque cada partido ele tem que ser apropriado a seu tempo histórico e criado pela sua gente, mas com certeza nós precisamos de um partido. Não digo eu faço um guarda-chuva, um movimento pela Revolução Brasileira, e vamos conviver com várias concepções, que é uma riqueza da classe operária. A pergunta do Luiz é uma pergunta muito séria, da Amazônia, né? Que futuro o capitalismo oferece à Amazônia? A barbárie completa, total. Qual é a frente de expansão do capitalismo que o capitalismo reserva ao Brasil na nova divisão internacional do trabalho? A Amazônia. E nós fizemos um debate organizado pela professora Maria Orlando lá em Araraquara, na Unesp, com o pessoal de Marabá. E qual é o relato deles? Concreto, a barbárie completa, com a cumplicidade do senhor Lula, no depoimento do povo concreto lá. Então, não tem solução. Ou vai para o socialismo, ou eles destroem a Amazônia. Eles não destruíram o Vale do Jequitinhonha, a quinta bacia hidrográfica do Brasil?
enorme. Por que não podem destruir a Amazônia? Claro que vão destruir a Amazônia. O capital vai destruir tudo. Como vencer o medo? Que eu acho que é uma pergunta. E eu estou aqui numa espécie de samba de uma nota só fala uma coisa. Destrói o medo criando a utopia da Revolução Brasileira. É samba de uma nota só. Se a gente não tiver a Revolução Brasileira no chão, como é que eles vão saber que a gente não é o PT? Eles vão saber o seguinte, que o PT é contra a Revolução e nós somos a favor da Revolução. É ali que faz a divisão, porque senão não vai ter divisão. Quando o Zago diz, cuidado com o discurso do golpe, porque o PT é um usurpador, ele usurpa. Amanhã ele vai tentar usurpar a manifestação. E como ele tentou usurpar a manifestação das mulheres, ele vai roubar o que puder, ele rouba tudo, porque já virou, é o caminho dele. Então o Zago tem razão. O que é o governo Temer? O governo Temer é a metástase do governo Dilma. De tanto ceder à chantagem do mercado e da fisiologia, o governo Dilma permitiu uma mudança de qualidade na ofensiva do capital e na ofensiva da corrupção. Isso é o governo Temer, é o resultado natural do governo Dilma. E isto tem que ser dito para todo mundo, para o povo brasileiro inteiro. Sandro, então, insisto, o que tem que ser feito? Tem que criar correlação de força.